Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor, aqui é o Sérgio Gandri, nós chegamos com mais um Lagoinha Viva e hoje nós vamos trazer para vocês uma pregação lá do ano de 2003. Quantos anos você tinha nessa época, hein? Responde aí. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Já passou, eu também tenho dificuldade para saber, gente. Mas hoje eu vou trazer para você aqui agora um conteúdo top, uma pregação sobre humildade, né? Essa é uma virtude de toda a Bíblia Sagrada, de todo cristão que se preze. E quem vai trazer essa palavra pra gente é o nosso querido pastor Gustavo Bessa. Confere aí. Humildade de espírito. Alegria com Deus, ou a alegria de Deus em nós começa com a humildade de espírito. E será que de fato nós somos humildes de espírito? Será que nós já nos esvaziamos de nós mesmos? Será que já não existe mais em nós orgulho, arrogância ou empáfia? A alegria começa, como diz Jesus aqui no Sermão do Monte. Abra ali, Mateus 5:3. Mateus 5:3. Como nós falamos, essa foi a primeira pregação que Jesus fez, a primeira de todas. E nessa primeira pregação, Jesus começa falando sobre alegria. Deus quer que sejamos alegres, mas não uma alegria passageira, não uma alegria como a que existe aí fora, alegria de uma noite, alegria de uma festa, alegria de uma bebida, uma alegria de uma droga, uma alegria de uma relação sexual, a alegria de uma doideira. Não, é uma alegria eterna, uma alegria perene, uma alegria para sempre. Jesus fala sobre essa alegria aqui, ele começa dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, felizes, têm a alegria de Deus, aqueles que são humildes de espírito, aqueles que já não dependem de nada mais senão apenas do Senhor, aqueles que não dependem do dinheiro que têm, aqueles que não dependem do conhecimento que têm, aqueles que não dependem da família de onde vêm, aqueles que não dependem dos conhecidos ou disso ou daquilo, mas dependem de Deus. Será que você e eu somos humildes de espírito? Deixa eu dar alguns exemplos aqui para que você possa sondar o seu coração. Imagine, vamos supor que você... Olha, isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo semana passada. A Ana estava assim triste. Acordou triste. E eu olhei para ela e perguntei: e aí, Ana, tudo bem? Ela disse: tá tudo bem, tudo bem. Então eu deixei para lá, ela disse que estava tudo bem, tudo bem. E aí de repente, ela liga para alguém e começa a dizer: ô fulano, ora por mim, não está nada bem e tal, e não sei o quê. E eu sentado ouvindo a conversa dela no telefone, fiquei imaginando comigo mesmo: mas espera aí, qual que era? Tinha que falar comigo, eu que sou o marido, eu que sou o sacerdote da casa, eu que sou o cara. Não estou entendendo não, é por que ela vai pedir oração para outra pessoa se eu estou aqui? Perguntei para ela se estava tudo bem, dizendo que eu poderia orar para ela, ela disse que estava tudo bem, vai orar com outro. O espiritual... A humildade de espírito já havia deixado de existir. Não sei se isso acontece com você, às vezes é um amigo seu, uma namorada, sei lá, um conhecido, e que ao invés de buscar ajuda em você, busca ajuda em outro. Como é que você fica, hein? Você fica chateado, você fica magoado, puxa vida, tinha que falar comigo, afinal de contas, eu que sou amigo, e eu não estou entendendo. Olha, se isso começa a existir no seu coração, então é porque já deixou de existir a humildade de espírito aí. Mas vamos para um outro exemplo. Vamos imaginar que uma pessoa, quem você não gosta muito assim, você ainda precisa ser curado, precisa ser liberto, sabe, para amar essa pessoa, você tem problemas com ela. E essa pessoa consegue um emprego maravilhoso, ou então ganha um carro, ou então faz uma viagem maravilhosa, e ela diz para você que fez essa viagem, você fica sabendo, como é que você fica?
Você se alegra com essa pessoa, diz que maravilha, Deus, aleluia, essa pessoa está viajando, ganhou um carro, uma casa, aumentou o salário. Será que você se alegra? Ou será que você fica lá no seu coração, puxa vida, essa pessoa está por fora, eu sou muito mais que essa pessoa. Qual é? Eu tenho estudado muito mais, eu tenho me desenvolvido muito mais, eu tenho trabalhado muito mais. E por que que ela que recebeu o aumento, por que que ela que recebeu o carro? Deus, eu estou orando muito mais, vou no monte toda segunda, quarta e sexta, e o Senhor abençoa essa pessoa. Bem, se você deixou de se alegrar com essa pessoa, meu irmão, a humildade de espírito deixou de existir na sua vida. Vamos imaginar que você está de olho em alguém aqui. Você está aí de olho numa pessoa, você tem orado por ela, você tem jejuado por essa pessoa, só que você ainda não falou com ela, você é daqueles meio tímidos, sabe? Fica assim, Deus, prepara uma oportunidade. E aí Deus já preparou 500, mas você diz, não Deus, eu não tive ainda essa certeza, eu preciso, sabe Deus, Então você está desse jeito. E aí você sai da reunião aqui, vai ali para a praça, ou vai comer um sanduíche com a moçada, e aí o pessoal da sua turma começa a dizer, e aí fulano, sabe da fulana, né? Começou a namorar o cara, sabe aquele cara? Como é que você fica, hein? Você fica dizendo, Deus, aleluia, que benção, abençoa mesmo, Deus. Era a mulher que eu queria para mim, o Senhor deu para o outro, porque é mulher de Deus, continua, abençoa. Ou você fica assim, pô, qual é? O cara, ela não sabe o que ela está perdendo, deixa ela. Ou se isso começa a acontecer no seu coração, sabe o que está acontecendo? Você já começou a perder essa humildade de espírito dentro de você. Você está achando que você é o tal, é o cara, mas é comigo mesmo, musculação 3 vezes por semana, estou ficando, tal, meu irmão, olha, a humildade de espírito já deixou de existir. E a humildade de espírito deixando de existir, então esse primeiro passo para experimentar a alegria de Deus, já era. Mas Deus quer que nós sejamos felizes, meu irmão. Deus quer trazer para nós a alegria dEle. Deus quer que tenhamos uma alegria, não momentânea, não passageira, não uma alegria hoje que amanhã acaba, não, Deus quer nos trazer essa alegria plena, essa alegria eterna. Então você acha que quando essa humildade de espírito deixa de existir em você acha que Deus vai deixar para lá? Deixa para lá. Não, eu vou fingir que eu não estou vendo. Eu vou dar outras coisas para ele, porque afinal de contas, aí ele vai se alegrar com essas outras coisas e vai ficar tudo bem. Você acha que Deus age assim? Não. Deus não vai tapando o sol com a peneira, não. Se a humildade de espírito deixa de existir em nós, sabe o que Deus faz? Deus cria circunstâncias e situações das mais diversas para fazer aparecer no nosso coração essa humildade de espírito. Porque Deus quer que sejamos felizes, Deus quer nos trazer essa alegria plena, Deus quer. E o primeiro passo para essa alegria é a humildade de espírito. Mas se ela deixa de existir, então Deus vai mover céus e terra, pessoas e pessoas, situações das mais diversas, para que essa humildade comece a existir dentro de nós. Mas o que Deus faz? Há pelo menos 2 atitudes que Deus toma, ou 2 situações que Deus cria, para fazer existir no coração das pessoas a humildade de espírito. Pelo menos 2 coisas Deus faz, 2 situações. A primeira delas, a primeira situação que Deus cria para trabalhar o coração de uma pessoa, para que ela se torne humilde de espírito, a primeira situação que Deus cria é essa da submissão às autoridades. Sabe, quando Deus deseja produzir no coração do homem, como Ele deseja produzir no coração do homem a humildade de espírito, Ele coloca o homem debaixo de autoridade. Ele coloca o homem numa posição de submissão. E sabe por que Deus faz isso? Para, dentre outras coisas, quebrar a nossa vontade própria. Para, dentre outras coisas, quebrar esse nosso senso de independência. Eu posso, eu aconteço, eu faço o que eu quero e não estou nem aí. Esse tipo de pensamento, eu faço o que eu quero, eu não estou nem aí, e ninguém manda na minha vida.
É o tipo de pensamento que existe no coração daquela pessoa que ainda precisa experimentar, ter essa humildade de espírito. É o tipo de atitude e pensamento que existe no coração da pessoa que ainda está orgulhosa, está assim cheia de soberba, arrogância. Não, eu sou tal. Então, para quebrar isso, Deus coloca no coração da pessoa, coloca sobre a pessoa autoridades. E o mais impressionante é que, terrivelmente, o ser humano já nasce assim, com esse desejo de soberba, sabe? De orgulho. Então ele já nasce dentro de uma família ou em algum lugar onde as autoridades já estão sobre ela. Não existe uma criança assim com 1 ano de idade ou 5 meses que esteja sozinha. Não existe, ela não vem à luz sozinha, ela não nasce assim por geração espontânea. Não existe isso de uma mãe ou uma mulher, uma pessoa, sei lá, não é igual a galinha que bota um ovo ali. Não existe isso, e nasce e está lá perdido. Não, o ser humano nasce de alguém. E querendo ou não, ele já nasce debaixo da autoridade de alguém. Sabe por quê? Porque o ser humano já nasce assim orgulhoso, já nasce cheio de vontades. Eu vejo meu sobrinho fez 1 ano agora, no dia 12 de outubro. É o filho do meu irmão do meio. E meu irmão, conversando com ele, ele já disse, puxa, ele chama André, o meu sobrinho. O André já é um pagãozinho. Ele é um pagão já. Fica querendo fazer que a gente faça as vontades dele. Ele chora exatamente para tentar nos manipular. Mas ele não vai fazer isso não. E meu irmão diz, ele já nasce assim com o coração caído, cheio de pecado, cheio de orgulho, cheio de soberba, arrogância, querendo que a gente faça as coisas do jeito dele, mas ele vai ver quem manda aqui. E meu irmão deixa lá o Andrezinho chorando. Aí ele pega o Andrezinho, joga para cima, joga para o lado, joga debaixo das... Exatamente para mostrar quem é que a autoridade. O Andrezinho, você vai submissão aos pais. Aprende aí. A criança já nasce assim. Já nasce. É por isso que Deus já coloca, desde pequeno, desde criança, Deus já coloca as pessoas debaixo de autoridade. É dos pais. Ou tem autoridade ali na escola, ou no trabalho, ou na igreja, ou no governo. Autoridade, sabe para quê? Para quebrar nossa vontade própria, nosso desejo de independência. Eu faço o que eu quero, eu sou dono do meu nariz, ninguém manda em mim, eu sigo a minha vida. Olha, a pessoa que pensa assim, que vive assim, ela nunca vai experimentar a alegria de Deus, nunca. Mas Deus quer que nós tenhamos essa alegria. E é por isso que Ele nos coloca debaixo de autoridade. Veja o que Pedro fala sobre a autoridade. Abre ali. Primeira carta de Pedro. Olha o que Pedro diz aqui. 1 Pedro 2,13. Olha a orientação de Pedro. Olha só o que ele diz. 1 Pedro 2,13, olha aqui. Achou aí? Amém? Glória a Deus. Aqui, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. O que? Sujeitai-vos. Diga para o seu irmão, sujeitai-vos. Agora para o outro, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. Essa palavra sujeitai-vos aqui, no grego a palavra hipotasso. Hipotasso, essa palavra aqui, hipotasso. Era um termo grego, sujeitai-vos é igual a hipotasso, era um termo grego, que significa organizar divisões de tropa, numa forma militar, sob o comando de um líder. Então organizar ali as divisões de tropa sob o comando de um líder. Esse é o significado de sujeitai-vos. Então a ideia aqui, por trás aqui da mente de Pedro, é essa ideia militar. É guerra. As pessoas estão em guerra, países estão em guerra. Então os exércitos vão se enfrentar. E os soldados estão lá conversando uns com os outros, brincando, trocando ideia, fazendo hora um com a cara do outro. Aí chega o comandante e chama todos os soldados para se sujeitarem.
Ou, em outras palavras, para fazerem fila, para se organizarem nos batalhões, para que eles possam enfrentar o inimigo. Imagina se um soldado ali no meio da guerra dissesse: eu vou fazer o que eu quero, estou nem aí, se dane, eu vou cuidar da minha vida. Não só ele morreria, como também os seus companheiros de guerra morreriam. Então, quando Pedro coloca essa palavra, sujeitai-vos, ele tem em mente essa disciplina do soldado, ele tem em mente essa ideia do soldado, que deixa de lado a própria vontade, já não fica seguindo aquilo que ele pensa ser melhor, mas que ele decide se submeter à ordem do comandante, porque ele acredita, ele entende, ele compreende, ele tem a certeza de que o comandante sabe o que ele está fazendo, então ele vai obedecer o comandante. Se o comandante disser vai para a esquerda, ele vai para a esquerda. Se o comandante disser pare, ele para. Se o comandante disser levante a sua arma, ele levanta a arma. Se o comandante disser abaixa, abaixa. Ele não fica questionando consigo mesmo, dizendo: que é isso? Eu não vou marchar para a esquerda, não, para quê? Eu não vou ser igual aos outros, eu vou para a direita. Esse morre. E quando Pedro usa essa palavra, sujeitai-vos, ele fala dessa disposição, disso que existe no coração do soldado, de olhar para o comandante e entender: eu vou para onde o comandante me mandar ir. Eu ali no exército, eu não faço a minha vontade. Eu ali no exército, eu faço a vontade do comandante. Eu vou agir para o bem do exército, para o bem da nação, para o bem de todos. Eu não estou ali defendendo o meu próprio interesse, eu estou defendendo o interesse da nação. Então, como eu estou defendendo o interesse da nação, eu vou me submeter às ordens da nação. E essa é a palavra que Pedro usa para os cristãos. Pedro diz: sujeitai-vos, ou em outras palavras, façam como os soldados fazem quando estão em tempos de guerra. Os soldados, quando estão em tempos de guerra, eles deixam de lado a vontade própria, eles deixam de lado os seus próprios desejos, eles deixam de lado os seus próprios sonhos, e o sonho deles é o sonho da nação. O sonho da nação é o sonho dos soldados, o projeto da nação é o projeto dos soldados. E eles se submetem, eles se sujeitam, eles vão adiante. Pedro diz: é exatamente assim que os cristãos devem fazer diante de toda e qualquer autoridade. Deixar de lado a vontade própria para se submeter à autoridade. Aí você pode estar dizendo aí: mas peraí, qual que é? E se a autoridade for perversa? E se a autoridade que estiver sobre mim for uma autoridade má? Se ela for uma autoridade opressora? Sabe o que Pedro diz? Você acha que Pedro diz assim: então se for desse jeito aí você pode rebelar e quebra o pau, chuta o pau da barraca e vai embora? Você acha que Pedro diz isso? Não. Olha o que ele diz no versículo 18: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Esse submisso aqui é a mesma palavra de sujeitai-vos, é hipotasso. Sede hipotasso, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Opa, peraí, o que Pedro está dizendo aqui? Eu li direito aqui? Na sua Bíblia está escrito aí perverso também? Está aí, está escrito aí? Está aqui, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isso é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguires os seus passos. Pedro diz: não é só a autoridade que é boa. Às vezes você está lá no seu emprego e seu patrão é um cara que pega no seu pé, sujeito murrinha, chato, fica querendo e encontrando maneiras para acabar com você, para humilhar você, cara mau. A Bíblia diz que você deve se submeter até mesmo a esse patrão. Se ele mandar você fazer um serviço que não seja pecado, é claro. Se for pecado, se ele disser para você: olha, vai lá e mata fulano, você não vai fazer isso, né? Porque contradiz diretamente o mandamento da Bíblia. Não uma interpretação que você tem da Escritura, mas um texto claro. A Bíblia diz: não matarás.
Então se ele mandar você matar, você está desobrigado. Mas se ele mandar você, olha, você vai lá para a rodoviária e vai ficar ali em pé agora, meio-dia, vai chegar um ônibus às 6 horas da tarde. E você vai pegar lá um passageiro do ônibus e você vai estar carregando na placa, o passageiro do ônibus chama Epafrodito da Atenas Columba. Você vai escrever tudo isso na placa e vai ficar lá. Você deve ir lá para a rodoviária, meio-dia, e ficar até às 18 horas esperando, se sujeitando à autoridade. Você não deve fazer como um japonês, numa história que eu ouvi, fez. Era um japonês assim, as pessoas, ele trabalhava numa firma muito grande, e ele servia café naquela firma, naquela empresa. E quando ele passava, os diretores da firma ficavam dando tapete: ei japonês, você não cresce não, abre o olho japonês, você não abre o olho rapaz, você não enxerga direito, e fazendo hora com o japonês. Aí um dia eles tiveram uma reunião, depois de muito tempo, tiveram uma reunião ali na firma, e o presidente disse com os colegas: bem, nós estamos agindo errado com o japonês que serve o nosso café, e nós vamos chamá-lo aqui, vamos pedir desculpas para ele, vamos dizer para ele que nunca mais nós vamos fazer hora com a cara dele. E aí chamaram o japonês, e o japonês chegou lá: sim senhor. E ele disse: japonês, vamos supor que o nome dele fosse Sugiro, nós não vamos mais fazer hora com você, nós não vamos mais mandar você abrir o olho, nós não vamos mais, tá bom, nós pedimos desculpas por tudo que fizemos. Aí o Sugiro olhou para o presidente e disse: vocês não vão mais bater na minha cabeça? Não vamos bater mais na sua cabeça. Vocês não vão mais fazer hora com a minha cara? Não vamos fazer hora com a minha cara. Então tá bom, então eu vou parar de cuspir no café de vocês. Não devemos fazer como o japonês. Não, absolutamente. Ainda que as autoridades sejam perversas, a orientação que nos dá a Escritura é exatamente essa, de nos sujeitar às autoridades, sermos submissos. E aí em vários lugares a Bíblia usa essa palavra. Em Romanos 13:1, não precisa abrir, ali Deus fala que todo homem deve se sujeitar às autoridades superiores, é a mesma palavra hipotasso. Em Colossenses 3:18, Deus diz que as esposas devem ser submissas ao próprio marido, é hipotasso. Essa submissão. E para que Deus faz isso? Para que Deus coloca autoridade sobre nós? Os nossos pais, professores, líderes religiosos, líderes do governo. Para quê? Por que Deus faz isso? Por quê? Para que a nossa vontade própria seja quebrada. Às vezes aquela autoridade que está sobre nós vai nos pedir para fazer alguma coisa que nós não queremos fazer, mas nós precisamos fazer porque ela é autoridade. Isso Deus vai usar para quebrar a nossa própria vontade. Eu me lembro de algo que aconteceu comigo, eu já até compartilhei ali na nossa reunião, antes de eu casar. Faltava 2 meses para o meu casamento, isso foi no mês de julho de 2000, eu iria me casar no dia 13 de setembro de 2000. Eu estava fazendo a minha monografia ali para o seminário, e a minha monografia era a mentalidade religiosa por detrás do neopentecostalismo. E aí eu estava lendo vários livros, e eu peguei livro de todo tipo, até de ateu, e estava lendo lá um livro de um autor ateu, e lendo, e sem perceber eu fui me deixando influenciar pelas leituras que eu estava fazendo. E fui me tornando extremamente cético. Fui não acreditando mais em nada mais. Fui cético, fui ficando igual o ateu do livro. Não, tudo não existe. Tudo emoção, e nada é verdade. Eu me lembro que eu vinha para as reuniões aqui na igreja, e foi naquela época que a gente ficava sentado aqui na frente, eu não sei se você se lembra, domingo à noite a gente ficava sentado aqui na frente, e o povo caindo no chão, e falando em línguas, e a presença de Deus, e eu lá dentro de mim dizendo: não, isso não é verdade, não, isso é emoção, isso está errado. Não, eu achava que eu era o cara, eu sei, eu vou ter que conversar com o pastor, mas está tudo errado. Como é que essas coisas estão acontecendo? Não pode ser assim, tem que ser diferente. E aí, num belo sábado à noite,
Aí o pastor Márcio me liga: ô filho, eu estava querendo conversar com você. Ô pastor Márcio, que maravilha, eu também estava precisando conversar com o senhor, eu tenho que falar para o senhor algumas coisas. E aí eu fui lá na casa dele. Aí eu disse: pastor Márcio, que negócio que é? O povo fica orando em línguas, pastor Márcio. O povo cai no chão, mas que negócio que é esse? Está tudo errado, e não sei o que, e tal, e pá. Assim, influenciado, aquelas coisas, não acreditava em mais nada. Aí depois de eu ter falado tanto, o pastor Márcio olhou para mim e disse: ô filho, pensando bem, você não acha que você devia adiar seu casamento, não? Falei: calma aí, pastor Márcio, espera aí, não, filho, sabe, dá mais um tempo. Você tem certeza? Não, casar com a Ana? Não, filho, desse jeito, não, filho. Falei: não, pastor Márcio, calma. Ô filho, vamos adiar o casamento. Pensa direitinho, e vamos assim mais uns 2 meses para frente, e você pensa direito. Eu sei que eu saí dali arrebentado. Era o pai da Ana, a autoridade. O meu pastor, a autoridade. Eu sei que eu fui para casa naquele sábado à noite, eu dirigia a reunião de 6 horas da manhã de domingo. E aí cheguei aqui na reunião de domingo, pensando comigo mesmo: Deus, o que está acontecendo? Deus, o que está acontecendo? Deus, o que está acontecendo? Aí me veio ao coração: abra a Bíblia em Êxodo 14:15. Aí eu abri a Bíblia em Êxodo 14:15. E nesse texto, você não precisa abrir, está escrito assim: Moisés, por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. Aí eu fechei a Bíblia e pensei comigo mesmo: Deus, você acha que eu vou marchar aqui? O senhor está ficando louco, Deus. O povo vai achar que eu sou doido, ficar marchando aqui. Não, Deus, eu não vou fazer isso, não. Olha, eu cheio de ceticismo, cheio de incredulidade. E essa palavra de novo: marche. Aí eu deixei de lado os meus conceitos teológicos, as minhas interpretações da Escritura. Aí eu levantei, uma reunião, havia mais ou menos umas 20 pessoas. Tem uma senhora lá, Dona Maria, ela tem quase 80 anos, ela está lá às 6 horas da manhã, todo domingo. Chamei todo mundo para ficar em pé e disse: agora nós vamos marchar e orar em línguas. E começamos a... Meu irmão, você não sabe o que aconteceu, um romper no mundo espiritual. E eu... De repente eu vi que eu estava assim completamente enganado, eu estava cético, cheio de incredulidade. E aí não precisa contar o resto da história, né? Deus me libertou ali naquela manhã. Eu jamais me esqueci desse episódio. Deus renovou a minha vida. Deus me mostrou que de fato o sobrenatural existe, que a gente pode experimentar e crer e saber que o sobrenatural acontece, e nós podemos ter fé, que nós podemos andar por sobre as águas mesmos, e que os dons existem. E eu sei que foi uma libertação para mim. 2 meses depois eu estava casando com a Ana. Glória a Deus. Mas eu precisei me submeter, foi difícil. Mas a sujeição à autoridade, ela quebrou minha vontade própria, porque eu estava cheio de quês e porquês. E aí veio uma autoridade para mim e disse: cuidado. Ali meu coração, minha vontade foi quebrada. E como foi excelente para mim, que benefícios maravilhosos eu experimentei. Eu saí daqui de Belo Horizonte, fui fazer uma viagem a Manaus, num avião assim, teco-teco, mais ou menos umas 9 horas. Meu irmão estava tão renovado, e também com medo, né, do avião, que eu fui orando em línguas daqui até lá, mais de 10 horas direto. Uma das pessoas que estava no avião disse: mas pastor, o Gustavo ora demais, 10 horas orando. Tão renovado. Era o avião e o pastor Kaiser atrás de mim vomitando. Aí que eu orava mais. Mas a autoridade quebrou minha vontade. Quebrou minha vontade, para que eu me submetesse a ela, para que eu aprendesse com o Senhor. Mas essa é a primeira situação que Deus usa. Deus nos coloca debaixo de autoridades para quebrar a nossa vontade, para que então nos tornemos mais humildes de espírito e assim possamos experimentar a alegria dEle. Mas não é só isso que Deus usa. Há uma outra situação que Deus usa para quebrar a nossa vontade própria e para nos levar à humildade de espírito. É exatamente a condução às dificuldades. Deus nos leva para situações difíceis. Deus nos faz passar por momentos difíceis. E Deus faz isso para quebrar a nossa vontade própria, para quebrar o nosso orgulho, para quebrar a nossa independência. Deus nos leva a situações difíceis para nos humilhar, para nos quebrar, para que nos tornemos mais humildes de espírito.
Essas dificuldades podem ser ausência de recursos naturais, pode ser ausência de filhos, pode ser ausência de saúde, pode ser ausência de apoio na sociedade, não sei. Mas Deus mesmo nos guia a situações de dificuldades para quebrar nossa vontade própria. Veja o que está escrito aqui em Deuteronômio 8. O povo de Israel foi conduzido ao deserto. Por quê? Para que Deus levou Israel ao deserto? Um lugar terrível. Para quê? Olha o que Deus diz aqui. Deuteronômio 8, 2 e 3. Você achou aí? Pode ler? Então acompanha aí. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Quem humilhou? Foi o Satanás que humilhou? Foi o homem que humilhou? Deus, aqui Deus, Ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão, o homem não depende de pão para viver, mas ele depende de tudo que procede da boca do Senhor. Deus levou o povo para o deserto, para aquela situação de escassez, para aquela situação de dificuldade, um lugar de serpentes, de escorpiões, de falta de água, faltava alimento, faltava tudo, para humilhar o povo, para quebrar o coração do povo, para o povo deixar de pensar, não, lá no Egito, eu é que plantava e eu colhia, era o meu trabalho, eu pescava no rio Nilo e comia o peixe, era eu que fazia tudo, e Deus então leva o povo para o deserto para que o povo entendesse que não era o povo quem dava o sustento para o povo, mas era Deus quem trazia o sustento para o povo, e que o povo não precisava depender do rio Nilo, não precisava depender da terra fértil, não precisava depender das chuvas dos céus, que ele deveria unicamente depender do Senhor para todas as coisas. Mas para que isso acontecesse, o deserto foi necessário. Situação difícil. E quanto a Abraão e a Sara? Deus havia prometido a Abraão e a Sara um filho. Sara era estéril. Sara não podia ter filhos. E o próprio Deus havia feito Sara uma mulher estéril. Havia feito de Sara essa mulher que não podia ter filhos. E aí eles tentaram com Agar, mas Abraão ainda estava confiando na própria força, na própria virilidade. Então sabe o que Deus fez? Esperou Abraão completar 99 anos. E aí, Abraão, como é que está aí? Consegue ter filho? Consegue não? Então agora você vai depender de mim. Agora eu vou te dar um filho. Mas Deus fez isso na vida de Abraão e Sara, para que eles aprendessem a depender de Deus. Não vai ser a minha virilidade que vai me trazer um filho, não vai ser a minha força, não vai ser isso ou aquilo, mas vai ser Deus. Então Deus levou-os a uma situação extrema. Sara estéril e Abraão, como diz a Bíblia, já amortecido, nem Viagra. Sabe para quê? Para que então Abraão pudesse depender de Deus, só Deus. E aí nasceu Isaac. E há tantas outras histórias, a história de Manassés. Você não precisa abrir, está no segundo livro das Crônicas, capítulo 33. Não, abre lá, vamos lá, abre sim. É bom que você vai folheando a Bíblia aí, vai descobrindo aí onde está o livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas 33. Deus cria situações difíceis, sabe para quê? Para quebrar o nosso coração, para quebrar nossa vontade própria, para quebrar. Veja o que aconteceu com Manassés. Segundo livro das Crônicas, capítulo 33. Achou aí? Amém. Versículo 10. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, eles não ouviram a Deus. Então o que Deus fez? Versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias
e o levaram à Babilônia. Manassés, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Se você depois tiver a oportunidade de ler a história de Manassés, você vai perceber que ele era um cara mau. Ele não queria nada com Deus. O pai dele foi um homem piedoso, Ezequias, homem de Deus, homem que experimentou milagres na vida, homem que era temente ao Senhor, mas Manassés não queria nada com Deus. Manassés se desviou dos caminhos de Deus, chegou até mesmo a pegar os filhos e a matar os filhos, sacrificando os filhos aos demônios. Bruxaria das bravas. E Deus chamando Manassés: Manassés, Manassés. Os profetas vinham: Manassés, Manassés. Nada. Então o que Deus fez? Bem, se Manassés não quer me ouvir, está com o coração soberbo, acha que ele pode, que ele sabe, que ele tem, que ele acontece, que ele é tudo, que faz o que quiser, eu quero trazer alegria ao coração de Manassés. E para que isso aconteça, o coração de Manassés precisa ser quebrado, ele precisa experimentar a humildade de espírito. Mas não adianta, os profetas estão falando e Manassés continua duro no coração. Ele não vai experimentar alegria plena assim. Então o que Deus fez? Enviou os exércitos da Síria. Manassés foi preso, sofreu terrivelmente, mas o coração dele quebrou. Deus o conduziu à humildade de espírito. E aí nós lemos o texto: Deus restituiu a Manassés o reino, e Manassés reconheceu: o Senhor é Deus. Eu estava dependendo de mim mesmo, dos meus recursos, da minha religião, estava dependendo da minha própria vontade, do meu dinheiro. Achava que eu era o melhor, eu era o tal, eu podia fazer o que eu queria. E mal sabia eu que aquilo que eu pensava que era bom estava me levando à destruição. Mas Deus me amou tanto, que me levou até a Síria para que meu coração fosse quebrado, e ali eu me tornasse humilde. E o primeiro passo para a alegria é exatamente esse, meus irmãos: a humildade de espírito, esse reconhecimento da dependência de Deus. E há várias outras histórias, como a de Miriam, por exemplo, irmã de Moisés e Arão. Miriam chegou um dia e disse: não, Moisés, qual é? Você está errado. Daí depois você pode ler em Números 12, Deus colocou enfermidade em Miriam, ela ficou leprosa, para que o coração dela se quebrantasse, e assim ela pudesse experimentar a alegria plena, que só vem quando há humildade de espírito. E há tantos outros exemplos, o caso de Zaqueu, cobrador de impostos. Quantos conhecem a história de Zaqueu aqui? É o Zaqueu, cobrador de impostos, totalmente execrado, deixado de lado pela sociedade. Mas foi nessa situação, quando todos desgostavam de Zaqueu, todos odiavam Zaqueu, é que Zaqueu pôde subir numa árvore: eu preciso conhecer esse Jesus. Eu tenho muito dinheiro, mas não tenho pessoas, não adianta, Jesus está passando por aqui. E quanto a Nicodemos, como que Nicodemos se encontrou com Jesus, quando Nicodemos deixou de ter todas as respostas, ou deixou de ter qualquer resposta para as suas perguntas? Nicodemos já não tinha mais respostas para as suas perguntas, então ele foi procurar Jesus à noite com medo: mestre, olha, não conseguimos, nós sabemos que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que o Senhor faz, então me explica. Ele precisou deixar de lado a sua teologia, ele precisou chegar a um ponto em que a sua teologia já não explicava mais fatos da vida, a história de Jesus. Aí ele precisou se aproximar ao coração quebrantado. Deus cria situações difíceis para que o nosso coração seja quebrantado, para que nós deixemos de confiar nos recursos que temos, para que nós deixemos de confiar na virilidade que possuímos, para que nós deixemos de confiar na nossa própria carne, para que nós deixemos de confiar nos nossos bens, no nosso conhecimento. Deus cria situações para que tudo isso deixe de existir na nossa vida, e então possamos nos voltar para Deus e dizer: Deus, e agora? Me ajuda!
No meu acidente foi assim. Eu achava que eu era o tal, cara. Conhecia assim demais. Achava que eu era um conhecedor da Escritura e teologia. Eu achava que eu era muito bom. Eu sou o cara. Eu sou muito bom. Não preciso de ninguém. Posso ir. E aí tive o acidente. Quebrei a perna. Fiquei de cama. E ali eu comecei a perceber que eu não era tão bom quanto eu imaginava. Não podia nem levantar da cama. Ali eu pude perceber que de nada adiantava o meu conhecimento. Eu estava parado ali, deitado de cama. Não conseguia nem ir no banheiro. Que humilhação. Ali Deus foi quebrando meu coração. Olha, Gustavo, quem que você é? Você acha que você é alguma coisa? Olha como o seu corpo é frágil. Olha como que facilmente, uma batidinha assim, você quebrou a perna, está aí, ó, parado de cama. Quem você acha que você é? Você acha que você é tão bom assim? Você não é assim tão bom quanto você imagina. Deus foi ali quebrando meu coração. Para que eu começasse a aprender, a não depender das coisas que eu tinha, mas eu começasse a aprender a depender de Deus. Sabe, meu irmão, acima de todas as coisas, Deus quer que nós tenhamos alegria. Acima de possuir carro, casa, casamento, dinheiro, viagens, acima de tudo isso, Deus quer nos trazer alegria. Alegria dele, alegria plena em nossos corações. Ele quer, Deus deseja que nós sejamos totalmente felizes. Totalmente, e o caminho para isso é um só. Começa na humildade de espírito. O caminho para essa alegria começa no esvaziamento. O caminho para a humildade de espírito o caminho para a alegria começa quando nós começamos a não depender das coisas. Não, mas eu não preciso de dinheiro para ser feliz, eu não preciso de carro para ser feliz, eu não preciso de casamento para ser feliz, eu não preciso de viagens para ser feliz, eu não preciso de conhecimento para ser feliz, eu não preciso de ministério para ser feliz. A única coisa da qual eu preciso para ser feliz é o Senhor. Eu dependo só dele. Se eu tiver Deus, eu tenho tudo. Esse é o começo da alegria. E para que nos tornemos humildes de espírito, duas coisas Deus vai fazer conosco. Ou Ele vai nos colocar debaixo de autoridades, para que a nossa vontade seja quebrada. Quebrada. Para que aprendamos então a nossa vontade quebrada. Tendo a nossa vontade quebrada, nós aprendamos a nos submeter ao Senhor, obedecer ao Senhor. E Deus usa pessoas, autoridades para quebrar a nossa vontade. Ou então Deus vai nos conduzir para situações difíceis. Deus quer quebrar o nosso coração. Deus quer quebrar a nossa independência, para que nós possamos aprender a depender dEle em todas as coisas. Deus quer quebrar o seu coração, homem. Ele quer trazer alegria para você. Mas antes, você precisa se esvaziar de você mesmo. Boa! Que coisa boa! Que essa humildade possa ser uma realidade na nossa vida, né? Afinal, muito mais importante é o que nós somos do que o que nós temos, não é, pessoal? Antes de eu ir embora, eu queria compartilhar o Lagoinha Viva com você. Através desse vídeo, você pode abençoar milhares de pessoas. Então, compartilha com a sua família, com aquele cara crente, com aquele cara não crente, que é o mais importante. Cumpra o ID de Mateus 28. Eu vou sempre bater nessa tecla aqui, hein? Pregue o evangelho através da internet também. Compartilhe essa pregação, que ela é atemporal. Serve para todos os tempos, todos os anos, até que o Senhor volte. Se inscreva também aqui no nosso canal da Rede Super de televisão. Beleza? Fechado? Agora sim, nós vamos ficando por aqui e até o próximo sábado. Que Deus te abençoe.